Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 21 de dezembro de 2022 e esse é o seu Diário Econômico Original. E de fato, os líderes da Câmara dos Deputados fecharam acordo para manter os valores da PEC da transição, mas reduziu o seu tempo de vigência para um ano só. Relembrando primeiro os valores, são 145 bi de Bolsa Família dentro daquele puxadinho do teto, mais o espaço fiscal de 6% sobre tudo que for excesso de arrecadação, outros 25 bilhões de contas do PIS/PASEP que não foram sacadas e que agora o governo vai poder gastar, além do teto que é engordado por um IPCA que é superestimado para esse ano. Quando eu somo tudo, eu chego em 125 bilhões de reais de rombo nas contas para o ano que vem. Mas como a novidade é a nova desidratação do tempo que isso tudo vale, que é só para 2023, os mercados melhoraram bem ontem. A curva de juros pré-fixado cedeu de 30 a 40 pontos nos vértices mais longos. O dólar à vista fechou com queda de quase 2%, negociado ali a 5,20, mas ele chegou a ser negociado na casa dos 5,17, e o Ibovespa subiu mais de 2%, de novo de forma generalizada e de novo com valorização mais expressiva de consumo discricionário. Vale comentar que a Selic implícita para final de 2023 na curva de juros voltou a ficar abaixo dos 13,75 atuais, ou seja, precificando um pouquinho de corte agora para final do ano que vem. Dá para dizer que foi uma vitória contra o risco fiscal? Olha, até dá porque um ano é menor do que 2, certo? E tem também essa esperança renovada do mercado de que o Congresso pode contrabalançar o viés gastador do Executivo. Só que vale ter claro duas coisas. Primeiro, de curto prazo, interessa para o Legislativo fazer o governo voltar a negociar tudo de novo daqui 12 meses e, quem sabe, barganhar o seu interesse da vez. E mais importante que isso, o que vai definir o grau de conforto ou não do mercado com as contas públicas vão ser, na verdade, as regras fiscais que o governo vai colocar no lugar do teto no ano que vem, que em economês o pessoal chama de novo arcabouço fiscal ou futuro regime fiscal. Mas vamos uma batalha por vez, né? Ontem foi vitória sim na margem. Outro ponto que ajudou a melhorar aqui foram as commodities, com valorização disseminada, tirando o preço do boi, que está em queda, e do gás. Esse último, no fim, acaba sendo até uma boa notícia depois de subir o ano inteiro desde que invadiram a Ucrânia. Eu não vi grandes notícias fundamentais para esse movimento todo das commodities, mas como foi de certa forma sincronizada, digamos assim, eu suspeito que veio da forte queda do dólar lá fora contra uma cesta de moedas. E o gatilho nas moedas veio com o movimento inesperado do Banco Central japonês, que mudou sua política que controla a curva de juros futuros. Como a taxa básica de juros no Japão é zero, outra maneira de seguir incentivando a economia nos últimos anos era o BC não permitindo que os vencimentos futuros passassem de certos patamares. Toda vez que passava, ele ia lá e comprava esses títulos. O custo disso, até anteontem, foi uma depreciação acumulada no ano de quase 20% do ien e uma inflação importada que acabou levando o CPI japonês a atingir 3,7% ao ano, que para eles é bastante. Esse, na verdade, é o seu maior patamar desde o início da década de 90 para a inflação para o consumidor japonês. Bom, mas como as coisas mudaram ontem, o ien ganhou quase 4% só na terça e acabou puxando o resto. Também puxou os juros futuros de todas as principais economias, o que, aliás, torna a melhora do nosso pré-fixado aqui ainda mais relevante, já que o mundo inteiro estava com sua curva subindo e empinando para cima. A Goldman Sachs, por exemplo, esperava esse movimento só no segundo trimestre do ano que vem, mais ou menos quando o Kuroda, que é o presidente do BC japonês, vai deixar o cargo. Juntando tudo, me parece uma mudança de rumo relevante. Até que se prove o contrário, o mercado deve reprecificar novos movimentos nesse sentido por lá. Para terminar, o destaque do dia fica com o setor imobiliário americano e a venda de casas usadas. Nesse ciclo de subida de juros nos Estados Unidos, são justamente as casas usadas que começaram a liderar as quedas, mais até do que as casas novas nos últimos meses, o que me surpreende. Aliás, ontem as permissões para novas construções residenciais lá nos Estados Unidos afundou muito mais do que o esperado.
Eu gosto muito de olhar para esse dado para projetar o ciclo econômico americano. Primeiro porque o próprio setor imobiliário americano é muito relevante para as famílias lá. E segundo porque o Building Permits, essas permissões de construções de residências, está no começo de toda a cadeia do setor. Resumindo o recado então, não é bom para o PIB futuro dos Estados Unidos, o que a gente viu ontem, e para a chance de recessão nos próximos 1 a 2 anos, que obviamente aumentou de probabilidade. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.